Eu acho, até por uma questão de princípio, Anderson, quem se candidata, né, a presidente, a governador, a prefeito, seja qual for o cargo, sabendo dos problemas que vai enfrentar, sabendo da realidade anterior, né, tem que apresentar soluções, não tem que ficar falando das responsabilidades passadas, dos governos passados, enfim. Né? Você se propôs a resolver esses problemas. Então, resolva, traga as suas soluções. Agora, isso é uma coisa, né? Não ficar toda hora dizendo, é culpa do governo passado. Sim, mas você já assumiu, né? Já teve algum tempo, então apresente suas soluções. Isso como regra geral. Agora, acho importante, sim, que o governo não fique dizendo que os problemas atuais o tempo todo são decorrentes de governos passados, mas é importante mostrar, sim, aí sim, a sequência histórica dos acontecimentos, porque política e economia, né, o que acontece hoje, de fato, às vezes, ou na maioria das vezes, a raiz está lá atrás. Então, você precisa falar para as pessoas, né, explicar, né, as consequências de atos que foram decididos lá atrás, por uma questão de verdade histórica. Enfim, isso tudo aqui eu estou falando como regra geral, tá? Eu acho que é assim que os governos devem se comportar. Agora, na questão específica da taxa de juros e nas declarações que têm sido dadas por representantes do governo atual, eu concordo com você. Já há tempo suficiente, né, para uma mudança, para uma correção de rota. Eu te confesso, acho incompreensível a taxa de juros que a gente tem no Brasil. Até porque fundamentos macroeconômicos, assim, em linhas gerais, estão bem no país. Nós não temos uma inflação que justifique isso. Outros dados da economia também são importantes. O crescimento do país não é, obviamente, o que a gente espera, mas aponta numa direção de crescimento. Enfim, insana a taxa de juros que a gente tem no país, de fato, é insano. 15%. Eu não sou economista, então eu não tenho como. Certamente, um economista aqui conversando comigo talvez tivesse outro ponto de vista, explicasse por A mais B, o próprio ministro, a quem eu respeito muito, quero dizer. Mas eu acho realmente insana essa taxa de juros no Brasil e não vejo, diante de um quadro com todas as adversidades que a gente tem tido na política, né? Todas elas, com todas as dificuldades que o governo tem tido para a aprovação de medidas que seriam muito importantes, né, pelo Congresso, com todo esse uma certa situação de imprevisibilidade na política que a gente tem, inclusive, a partir desse comportamento do Hugo Mota nesta semana, que a gente vai falar daqui a pouco, ainda assim, eu não vejo por que uma taxa de juros insana nesse patamar. Não estou falando que a gente não deva ter uma taxa de juros que controle, que, de uma certa forma, que evite certos riscos, né? Mas 15%, de fato, não vejo, não tem justificativa para isso, diante, como eu disse, de alguns fundamentos macroeconômicos que me parecem estáveis e seguros, né? No quadro geral, inclusive do mundo, com guerras e tudo mais, né? A condução da política econômica, de uma maneira geral, tem levado a esse quadro de fundamentos mais ou menos ali estáveis e positivos até alguns. Então, eu realmente não vejo como explicar essa taxa de juros absolutamente insana. E acho que também o Roberto Campos Neto, mesmo considerando a sequência histórica de acontecimentos, como eu disse, que é importante, sim, a gente ter em mente, né? Mas acho que acho que não convém, até porque não convém ficar atribuindo isso a ele, até como você disse,
O atual diretor, né, presidente do Banco Central, era inclusive da equipe do Fernando Haddad, não é alguém que foram buscar lá de fora, era alguém que estava ali no coração do governo, no Ministério da Fazenda.